Beleza, aqui, agora sim. Essa máquina tá com defeito, hein? Muito bem, meus amigos. Olha aqui, muita gente mandando mensagem ainda pelo Facebook, tá? Mas eu peço a vocês que estão nos vendo naturalmente através do Facebook, que mandem mensagens para nós pelo WhatsApp do Futebol, que está na tela aí, 971714399. Fica mais fácil para a gente ver aqui, que toda hora eu entro aí no WhatsApp e não entro aqui no Facebook. Mas eu quero mandar um abraço para o Antônio Gustavo, que está em Salvador, na Bahia, mineiro que está lá, ligado no Jogado de Classe. Aqui é Galo, diz o Antônio Gustavo. Antônio Gustavo, muito obrigado pela sua audiência aí em Salvador, na Bahia, tá bom? Muito bem. Vou dar outro recado importante para vocês. Eu gosto muito de falar das coisas boas, porque vocês merecem, né? Agora eu vou falar para você que quer comprar, que está pensando em adquirir carro, moto ou casa própria. Né? Tudo isso é importante na nossa vida. Então vai uma dica muito importante. Faça consórcio. A melhor dica, sem dúvida, é procurar a Multimarcas Consórcio, que é o seu consórcio multibrasileiro. A Multimarcas Consórcios é patrocinadora oficial de grandes clubes do Brasil. Ligue para lá agora mesmo. O telefone é 031 30 36 16 88, 30 36 16 88. Se você quiser, pode acessar o site multimarcasconsórcios.com.br. Portanto, faça um grande negócio na sua vida. Multimarcas Consórcios, que está na tela para você. Bom, o Atlético, então, o Cruzeiro mudando a vida, mas mudando com atropelos, né? O Atlético deu uma mudança radical, uma radicalíssima mesmo, essa mudança do Atlético, né? Trouxe nomes gigantérrimos aí, como o Sampaoli, Jorge Sampaoli, falar em Jorge Sampaoli, Jorge Jesus, né? A coronavírus pegou até Jesus, hein? Jorge Jesus, né? O Flamengo ainda aguarda Deus me perdoe, não quero fazer brincadeira com coisa séria, mas... Né? Como é que é? O Flamengo ainda aguarda um exame mais específico, né? O chamado de contraprova, para poder confirmar 100%. Mas, enfim, fica aí registrado, porque está aí esperando a contraprova, então. Muito bem. Mas trouxe o Jorge Sampaoli, com toda a sua equipe de trabalho, etc. Trouxe o Alexandre Matos, que também é um peso pesado, não sei quanto é que ganha, não é problema meu, mas não deve estar ganhando pouco, porque ganhava muito lá no Palmeiras, sabe fazer negócio. Claro, tem que investir, tudo bem, a gente espera o resultado. Quando ele ganha, quando deixa de ganhar, não posso falar nada, que não é problema meu. Né? Muito bem, resultado a gente tem que cobrar e espera que ele traga. Agora, o que eu fico triste, meus amigos, é que é o seguinte, para fazer a entrevista com o Alexandre Matos, nós tivemos que mandar perguntas para a comunicação do Atlético, para que o Atlético perguntasse para ele responder para nós, da imprensa, para que o público tomasse conhecimento. Olha a engenhoca que teve aí. Antigamente não tinha tudo certinho, vamos apresentar, você conversava com o cara, encontrava com ele e tal. Eu acho que, se por acaso, Alan Paz, você encontrar com o Alexandre Matos no shopping e falar assim, eu sou o Alan Paz, eu te conheço da televisão e tal, um abraço, obrigado. Ele não abre o bico. Não fala? Não é ele especificamente, não, até porque ele é muito educado, sempre tratou com muito respeito. Viu, Alexandre? Tenho o maior carinho por você. Mas digo, o pessoal do futebol não é como antigamente. Antigamente você encontrava com um jogador. Outro dia eu encontrei com o Tostão. Ele me viu, aliás. Eu estava dentro de uma loja no shopping BH Shopping, então ele me viu, ele fez questão de parar, voltou, deu adeus, perguntou se está tudo ok. Quer dizer, hoje mudou completamente essa situação. Não há mais esse intercâmbio. Orlando, quando a devida data vem, eu concordo em partes. Concordo que mudou muito o perfil do jogador, de quem trabalha no mundo do futebol. Você encontra a dificuldade dessa empatia, da conversa, do assunto fluir mesmo. Eu gosto sempre de citar um exemplo que eu acho... para muita gente é uma coisa boba, mas aquilo mexeu comigo. Eu fui em shopping, isso no começo da temporada do ano passado, e o Geovânio, que não está mais no Atlético, tinha sido apresentado numa quinta-feira, no domingo eu estava no shopping com a minha esposa e encontrei com o Geovânio no elevador. O Atlético estava jogando naquele momento. Ele ainda não estava disponível, mas eu só estou dando um exemplo para mostrar assim, o Geovânio tinha acabado de ser contratado, o time que ele contratou ele estava jogando e ele estava no shopping. É direito dele? É claro que é direito dele. Mas você não espera que um jogador que foi contratado vai se envolver com o clube, estar acompanhando a partida, querendo falar, se inteirar? Então, assim, existe essa mudança de comportamento que é clara. No caso do Alexandre Matos, a justificativa para essa situação é por causa de evitar aglomeração do coronavírus. O que é diferente
da justificativa dada pelo Jorge Sampaoli. O Alexandre Matos não falou com a imprensa para não ter aglomeração na sala de imprensa do Atlético por causa do corona. Ok. O caso do Jorge Sampaoli, ele já avisou que quando não tiver sala de imprensa ou uma estrutura que ele julgue como adequada para o futebol profissional atender a imprensa, ele não vai falar. Então, por isso que ele não falou lá no jogo em Nova Lima. E também já não tem dado aquelas coletivas que a gente está acostumado. Com o Jorge Sampaoli, a imprensa vai ter mais trabalho de acesso, vai ter mais dificuldade, e é uma pena, porque ele tem muitas boas ideias para passar, boas ideias para trocar de futebol, um cara que tem conceito. E aí, quando a gente não consegue falar diretamente com ele, quando alguém tem que fazer a sua pergunta, é aquela história do telefone sem fio, né? Você faz a pergunta de um jeito, quem faz a pergunta passa a pergunta de outro, o cara responde para o outro e assim vai. Por aí vai. Verdade. Vamos então ver as respostas das perguntas enviadas pela imprensa para o Atlético, respostas dadas pelo novo diretor de futebol, o Alexandre Matos. O tamanho do clube, enorme, gigante, uma responsabilidade que eu transformo ela na minha cabeça como uma honra, um orgulho, né, de passar aqui. E não sou daqueles que gostam só de passar, gosto de marcar. Eu sei que a nossa vida é passageira aqui na Terra e nas instituições a gente precisa marcar, a gente precisa tocar no coração das pessoas e mostrar a elas que você passou aqui e é assim que eu vivo, e é assim que eu pretendo fazer aqui. Hoje eu estou chegando no meu terceiro grande clube aqui de Belo Horizonte, com muito orgulho, e eu pretendo sim fazer um trabalho de excelência e, consequentemente, uma busca incansável por títulos, principalmente dar orgulho ao torcedor. A gente sabe que o título é só um que consegue, é sempre muito duro, muito difícil, mas eu acho que o torcedor ele tem que ficar orgulhoso, ele tem que olhar e falar, pô, eu amo esse clube e eu tenho orgulho do que está sendo feito lá. Muito bem, foram as primeiras palavras do Alexandre Matos, mais direcionada mesmo à imprensa e à torcida. Então, ele já estava trabalhando antes, né, de ser apresentado, uma semana, e o Alexandre Matos é aquele que pega 5 horas da manhã e vai dormir às 2 da manhã. Ele dorme só 3 horas. Se claro, dedica, é uma brincadeira, mas ele dedica, ele é dedicado, ele corre atrás, né? E há esperança de bons negócios para o Atlético, né, Guido? Orlando, em relação ao Alexandre, essa questão da entrevista ser dada dessa maneira realmente é por conta do corona. Você pega, por exemplo, o Alexandre no Palmeiras, na minha opinião, ele se expunha até demais à imprensa. E isso trouxe grandes problemas para ele lá. Então, eu não sei se ele vai continuar com essa mesma exposição no Atlético que ele fez lá. Mas ele é um cara que atende a imprensa, ele fala, todo jogo ele fala. Mas a contratação dele é um grande profissional, um profissional gabaritado. Isso aí, o currículo dele mostra isso. E na continuação da entrevista, não sei se nós vamos continuar aqui a passar, ele coloca, né? Ele no Palmeiras ele teve uma Copa do Brasil, 2 brasileiros, um vice-campeonato, um terceiro lugar. E tá ruim. Então, assim, esse é o futebol. É o futebol do Adilson. O Cruzeiro tem todos aqueles problemas, mas não ganhou. Mas, assim, voltando ao Alexandre, é um excelente profissional e eu acredito muito no trabalho dele no comando Atlético. Muito bem. Aí, Caio, agora Sampaoli e Alexandre Matos, quer dizer, uma dupla de peso pesado, né? Dupla de peso pesado, 2 grandes profissionais. O Sampaoli é uma referência não só no Brasil, mundial. Acho que talvez o único trabalho questionável dele na carreira foi o da seleção argentina, que ele enfrentou um certo tipo de problema de relacionamento com os atletas, mas no Chile foi muito bem, no Sevilha foi muito bem, no Santos foi muito bem, na Universidade do Chile, onde ele apareceu para o cenário internacional, ele também foi muito bem. E o Alexandre Matos é um vitorioso, o Guido falou tudo, né? A mazela do nosso campeonato, o Alexandre com um currículo desse ser questionado é inimaginável. O que eu acho que o Atlético tem que tomar cuidado, parece que está tomando porque tem um investimento externo, é financeiro. Né? O Sampaoli já veio com um salário muito alto, o Alexandre Matos certamente também não tem um salário baixo e mais, ele exige um investimento muito grande. Então, assim, é muito dinheiro sendo despejado no Atlético e esse coronavírus é muito prejudicial para o Atlético, essa parada, esse tanto de investimento. Caio, eu queria fazer uma pergunta a você, eu vou fazer uma colocação aqui. A colocação é a seguinte, colocação não, uma pergunta. Será que o Alexandre Matos vai contratar o jogador e apresentar o Sampaoli ou vai perguntar ao Sampaoli, que jogador que você quer e aí ele vai atrás? Qual que é a sua opinião, Guido? Eu acho que eles vão
os contatos em andamento. Vamos perguntar, igual foi o caso do Roger Guedes, estamos com essa negociação. Você aprova ou interrompe? Ele deu ok. A partir daí, o Sampaoli é o perfil de técnico que ele gosta de ter que os jogadores se encaixem no modelo de jogo que ele trabalha, e não ao contrário. Ele tem que se adaptar ao elenco. Léo Senna, né? Volante. Porque ele pediu mais um volante. Então, ele deu características, pelo que eu pude ver nessa situação, ele não pediu um jogador específico, eu quero um volante que saia mais para o jogo, um segundo volante. Isso dá mostras que ele não conta nem com o Zé Wellison, nem com o Martins, o que para a torcida do Atlético é ótimo, e que ele considera que tem pouco. E realmente tem. Tem Alan e Jair e o Gustavo Blanco, que não dá para contar, então precisa de volante mesmo. Agora, Caio, eu queria perguntar, você que é mais estudioso que qualquer um de nós aqui, do futebol, isso é inegável, por que um diretor de futebol, não estou falando especificamente o Alexandre Matos, isso é uma mera coincidência, né? Estou falando o cargo de diretor de futebol, ganha-se tão bem se é um trabalho que, por mais exigente que seja esse cargo, né? que se busca uma pessoa tarimbada, que compreende, etc., mas por que ele é tão valorizado? É uma questão de demanda, de mercado, uma questão até, talvez, de direito econômico mesmo. Porque tem diretor de futebol que ganha mais de jogador. Tem diretor de futebol que ganha mais do que jogador. É até uma discussão que tem muito grande, né? Porque às vezes o jogador ganha mais que o treinador. Como é que é a gestão de um treinador, sendo que ele é o chefe e ganha menos que o jogador? Então é uma discussão muito complicada. Mas o diretor de futebol, a gente tem uma visão, talvez, principalmente quem não está no dia a dia, um pouco simplista, porque ele não é só contratar, ele tem que coordenar todos os treinos, ele tem que coordenar a logística, ele tem que fazer um vínculo com a categoria de base, ele está diretamente envolvido com todos os contratos, não só de jogador, mas também de fornecimento, de coisas ali do CT. O cinquentinho não estava bom, não? Então, assim, é muito trabalho, mas concordo com você que é um mercado inflacionado. Cinquentinho estava bom. Bom, nós vamos para o próximo intervalo, para mais um intervalo, no próximo bloco. O Guido Jorge vai nos trazer quais são os dispensados do Atlético, por que eles estão sendo dispensados, e nessa linha, o que está acontecendo no Atlético para se fazer uma limpeza tão radical, não sei se está pesada a palavra, mas sim, grande, pelo menos, no mínimo. Então é um rápido intervalo. Fique aí.